Eu vou me apresentar, então me chamo Então Maria. ela se apresenta. É. Doutora Maria, vamos lá. Eu me chamo Maria, eu sou pedagoga e bióloga, tá? Eu sou professora da Rede Municipal de São Paulo, estou na área da educação na rede municipal. E faço parte da prefeitura do setor que atende os alunos com educação especial e educação inclusiva. Sou especialista em educação especial e inclusiva pela Universidade Federal do ABC e estou com um projeto do doutorado para estar trabalhando as questões de políticas públicas voltadas. Coloquei em PDF, se der sobre o PowerPoint. Já. Então, eu sou especialista em educação especial pela Prefeitura de São Paulo e eu vou falar de um assunto que é a discalculia, que acaba sendo um transtorno de aprendizagem para quem tem Turner, né, as espontânea. Mas não é, a discalculia não é um transtorno de aprendizagem só de quem Turner, é de um público, né? Dentro do processo de passa aqui que eu coloquei em PowerPoint, não vai abrir, tem que abrir o PDF. Que eu já deixei. Então, dentro do Manual de Diagnóstico e Estatística, o DNS 5 de 2014, ele classifica a discalculia como um transtorno específico de aprendizagem. O transtorno classifica, o manual, ele vai classificar, são 5 transtornos de aprendizagem. Seria a discalculia, seria a dislexia, a disortografia e a disgrafia. Então, a discalculia, dentro de uma população, ela acaba sendo de 10 pessoas, 4 vão ter discalculia. Entendeu? É bem frequente. Oi? É bem frequente. É bem frequente. É assim, mas deixando claro que não é só da Tânia. A Tânia tem, a Tânia vai ter, mas não é dentro do público da Tânia que a gente vai encontrar discalculia. Então, a grande dificuldade quando chega na rede municipal, o estudante, ele algumas vezes vem com o laudo da Tânia, vem com o laudo, ele vai para o AE, atendimento educacional especializado no contraturno. Mas o aluno que não é Turner, e ele vai para a rede municipal, ele não vem com um laudo, a gente não vem com laudo, tá? Algumas vezes o aluno tem discalculia, ele não tem um laudo, ele não foi laudado pelo neuropediatra infantil ou pelo neuropsicólogo, então aí fica assim, tem um professor, né, ele tem que ter um olhar muito clínico para perceber essa dificuldade, né, esse transtorno, tem que ter um olhar muito clínico, tem que ter, e nem sempre tem. Aí o aluno fica, tem aquele estigma de ser o aluno que não aprende a matemática, que é o aluno burrinho, que não tem jeito para aprender as contas, então fica muito nesse leque de situações de estigma. Então, claro, assim, então dentro da prefeitura, a gente tem, a prefeitura de São Paulo tem um trabalho dentro da área da educação, de estar, quando vem o aluno e o professor tem o olhar de encaminhar para o CAPS para um laudo, tem que ter o laudo, né? Aí, perante o laudo, vem as intervenções. Então, o manual classifica a discalculia como um transtorno específico de aprendizagem. Passa aqui. Então, a discalculia é um transtorno do desenvolvimento neurológico voltado para as habilidades da matemática. Esse transtorno vai gerar uma dificuldade do estudante não aprender os conceitos dos próximos que vão envolver as habilidades matemáticas. Então, a discalculia é um transtorno do desenvolvimento neurológico, quer dizer que é um fato, assim, são áreas, então a gente vai ver que são dificuldades, são alterações, prejuízos em parte do cérebro que vão envolver a aprendizagem da matemática, por isso que ele é um transtorno. É diferente de dificuldade, tem uma, assim, dentro do meio acadêmico, alguns professores, algumas pessoas ligadas à área da educação confundem dificuldade de aprendizagem com um transtorno. A dificuldade acaba sendo explícita, quer dizer, é o aluno que chegou na escola, não se adaptou, teve uma má relação com a escola. Isso é dificuldade. Agora, o transtorno não, é uma alteração neurológica, quer dizer, que o cérebro dele, em alguns setores, alguns setores que envolvem a matemática não vai ter essa aprendizagem. Então, tem essa diferença entre dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem. Então, para que a pessoa possa ter uma noção da matemática na vida dela e na vida pessoal e no mundo que ela está vivendo, o cérebro precisa ativar áreas cerebrais específicas para que essas habilidades matemáticas sejam aprendidas. Então, para você aprender a matemática, você precisa ativar no cérebro habilidades matemáticas que vão te trazer o conceito numérico, quer dizer,
O aluno aprendeu, o estudante aprendeu os eixos estruturantes, seria álgebra, geometria, estatística, grandezas e medidas. Então, ele tem que ter esse conceito numérico. Teria a questão da consciência numérica, seria a habilidade matemática, ele aprender a representação do número no mundo. Ele saber que o número 4, ele representa o algoritmo 4, ele escreve o número 4, então ele não consegue, ele não entende. Se eu coloco o número 4 e eu vou escrever o 4, ele não consegue ter essa relação, ele tem essa dificuldade de fazer essa relação. Então você vai encontrar o aluno e você, professora, por que 4, o número 4, e eu vou escrever 4, é 4, então ele não consegue entender essa relação. Então é essa dificuldade que ele tem, quer dizer, o cérebro ali, as partes que vão estar integradas na habilidade da matemática, não consegue o que faz porque ele tem uma representação dos números no mundo em que ele vive. Seria o letramento alfabético matemático, que a gente utiliza na educação. O volume também, uma habilidade também aprendida, é o volume, quer dizer, o espaço que eu vou ocupar no mundo. O espaço ocupado por um corpo, por exemplo, nas aulas de geometria. Então o aluno que tem descalculia, ele não consegue entender os prismas, ele não consegue entender as figuras de prisma, quer dizer, vou trabalhar volume, ele não consegue entender. Se você pegar um copo de água e você vai colocar X ml de água, ele não consegue entender aquele volume que ocupou dentro do copo. O cérebro dele não consegue entender. A quantidade, então, relacionar a quantidade com números. Então, se você tem um aluno com descalculia, você coloca dentro de uma sala de aula, e você pergunta assim, quantos alunos tem aqui? Ele não consegue relacionar a quantidade, ele não consegue relacionar a quantidade que tem ali com o número que ele tem que falar. Então, tem 20 pessoas, ele não consegue relacionar que 20 pessoas é associada com o número 20. Então, ele tem essa dificuldade de quantidade. E a dificuldade também é visoespacial de localização. Então, o aluno com descalculia, o estudante com descalculia, ele tem muita dificuldade de se localizar no espaço, então ele não consegue, se perde em rua, ele não sabe entender que há uma rua transversal, uma rua paralela, entendeu? Ele não consegue se localizar no espaço. Então tem essa dificuldade. Então essas habilidades de visoespacial, conceito numérico, consciência numérica, volume e quantidade, são as habilidades que você precisa para você aprender matemática. Se você aprendeu, se você tem esses conceitos bem específicos, você aprendeu matemática. E quem tem descalculia não consegue. Ele vai ter, em algum desses setores da divisão das habilidades matemáticas, ele vai ter deficiência, vai ter prejuízo. Alguns todos, alguns menos, alguns mais ou menos, ou 2 ou 3, mas vai ter algum prejuízo aí. É diferente do aluno que não tem descalculia, ele consegue aprender esses conceitos de habilidade matemática naturalmente, sem prejuízo. Mesmo que o aluno de descalculia ele esteja numa boa escola, tenha uma boa intervenção matemática, ele vai ter esses prejuízos. Então, tem um modelo do código, tá? Que são 3 circuitos diferentes que são ativados nos cérebros para você aprender matemática. Quais são? A percepção de magnitude seria ativada no córtex do lobo parental dos 2 hemisférios. Então, essa percepção de magnitude você tem que entender sequenciamento, você fazer contagem, você fazer do crescente, do número crescente, trabalhar com números crescentes, trabalhar com número decrescente. Então, você fazer essa percepção de magnitude. É ativado nos lobos parentais, né, dos 2 hemisférios. A porção do córtex da junção do óptico temporal dos 2 hemisférios vai trabalhar a representação visual dos números. Então você vai ver, você enxergar o número 1, 2, 3, 4, você fazer a representação visual do número. E na região do hemisfério esquerdo, na região temporoparental esquerdo, na região do sulco intraparental, é trabalhar a questão da representação verbal. É o aluno entender, quando você fala para ele assim, o número 4, ele escreveu 4, tá? Então você trabalhar o verbal. Você fala o número 1000, ele escreveu o número 1000. Então, nessa região que é ativada a ativação dos neurônios que vão trabalhar a representação verbal dos números. Eu trouxe aqui um exemplo que vai entender melhor. Então, tá aqui. Então, aqui no lóbulo parental, então eu tenho assim, eu vou trabalhar com estimativa. As estimativas na matemática. Então, eu chego para o aluno e falo assim, eu vou te trazer 3 conjuntos de A, B e C, e você vai olhar para as 3 e vai identificar qual desse conjunto tem o número 20. Você já bate de cara, sem contar. Você vê que no C tem o número 20, mas o aluno de descalculia ele não tem, ele se perde. Tá? Além de ele se perder, mesmo que ele vai contar, ele além de perder na contagem, ele se perde na contagem,
estágio, ele não consegue identificar que estimar a quantidade, quer dizer, a magnitude numérica, simbólica, está na letra C. Então, esse tipo de exercício é ativado no lobo parental, bilateral, e ele acaba sendo um processo de magnitude simbólica que vai estar associado ao desenvolvimento da aritmética, tá? De contar. Então, isso está associado à estimativa. Na junção subtemporal é trabalhada a representação visual dos números, tá? Recorrência matemática. Na matemática a gente usa muito a decomposição, né? Então, o aluno que tem descalculia, ele não entende decomposição. Então, eu dei um exemplo ali. Eu tenho uma adição. 7 mais 8 é igual a 15. Se eu pegar o número 8 e decompor ele, eu sei que eu somar 3 mais 5 vai dar 8. Então, se eu pegar o 7 mais 3 dá 10, o 7 mais 5 vai dar 15. Então, se eu somar 7 mais 8 dá 15, mas se eu decompor o número 8, 3 e 5 vai dar 15 do mesmo jeito. Ele não consegue interpretar isso, ele não consegue fazer a decomposição. Tá? E a gente usa muita decomposição na multiplicação, na divisão. Se você ensina o aluno a multiplicar, dividir a decomposição, trabalhando com valor posicional de números mais altos, ele consegue muito mais fácil entender decompondo. E o aluno que descalcula, ele não consegue entender isso. Então, isso tem a ver, e essa recorrência aritmética, ele é trabalhada na junção da região subtemporal. Então, se ele tem um prejuízo nessa região, ele não consegue decompor o número. Nas operações comutativas, trabalhadas na matemática também, eu tenho lá, eu sei que 6 vezes 4 é a mesma coisa que 4 vezes 6. Eu sei que a adição é o contrário da multiplicação. Então, se eu pegar o número 6, somar ele 4 vezes, eu vou ter o número 24. E se eu pegar o número 4, somar ele 6 vezes, eu vou ter o mesmo número 24. A gente classifica isso como operação comutativa na matemática. O aluno de cálculo não entende isso. Ele se perde, né? Ele vai se perder. Porque a região do óculos temporal dele tem prejuízo ali, já tem dos neurônios, né? Poucos neurônios, ele não consegue ter essa percepção. Na representação verbal dos números, que vão acontecer na região temporoparental, isso que acaba sendo um problema para os alunos que têm descalculia. Eu vou fazer sondagem de números para o aluno. Então, eu vou trabalhar com os números transparentes. O número 34, o número 43, dentro da matemática, eles são números transparentes, com o número 54, 97, o problema até o número 346. Esses são números transparentes. Então, se você dita para o aluno 34, o aluno descalculia, ele inverte, ele coloca 43. O cérebro dele vai inverter essa informação, tá? A gente classifica isso como representação verbal dos números. Eu dito o número 54, eu vou digitar a dezena 54, ele vai colocar o 45. Eu vou digitar o número 97, ele vai escrever ou 79 ou 124, tá? Eu vou digitar o 86, ele vai escrever 68, assim vai. Então, isso é uma falha ali no processamento da matemática na região temporoparental esquerda. Tá? Então, aqui, na verdade, outra coisa também. A gente classifica como processo de geração do número. Eu vou digitar o número 2019. O número 2019 vai matar no valor de posição na casa do milhar. Ele vai colocar o número 2019 aqui embaixo. Então, eu digito o número 2019. Ele vai colocar o número 2000 e vai colocar o número 19. Número 2017, ele vai escrever o número 2017, então, porque ele não consegue, o cérebro dele na parte temporoparental esquerda não consegue fazer essa representação verbal dos números. Então, na sala de aula, aí a professora fala, eu trabalhei em valor de posição com números, expliquei unidade, dezena, centena, milhares, expliquei o valor de posição, e ele ainda não conseguiu transferir, ele não conseguiu passar. Não é que o cérebro dele não aprende, né? É uma falha ali. Ele tem poucos neurônios que tem que processar essa parte de representação verbal dos números. Então, a outra parte do cérebro que é interessante também na aprendizagem da matemática é o córtex frontal, né? Ele vai servir para o cálculo. Você vai fazer um cálculo, você tem um cálculo lá. Eu tenho 36, vou dividir por 6. Então, vocês são um cálculo. É nessa área que é ativado. Então, é uma área que vai ativar o cálculo das matemáticas. Aqui na região de Brodmann, seria a 32, 24 e 93, que é a área do córtex pré-frontal. Eu tenho aqui a região também da amígdala, ela é responsável pela ansiedade da matemática. Então, o aluno com descalculia tem muita ansiedade em matemática. Apresentou uma atividade matemática, ele fica muito ansioso. A amígdala ela é muito mais ativada no aluno que tem descalculia por ansiedade do que o aluno que não tem descalculia. Então, se você pega o aluno que tem descalculia, ele vai ter muito mais ansiedade, porque a amígdala dele vai ser muito mais ativada no aluno que tem descalculia. Na região do hipocampo,
é a área que vai ser ativada quando o aluno tem que resolver situações que envolvem fatores aritméticos, quer dizer, somar, subtrair, dividir, multiplicar. Então, essa área do hipocampo que é ativada. Então, o aluno que tem descalculia, ele tem um prejuízo nessa área, ele não vai conseguir ativar, né? Você tem prejuízo, ele é no artigo, então ele vai ter um cálculo para resolver, efetuar ele não consegue, diferente do aluno que não tem. Então, aqui, desenvolvendo o cálculo, eu coloquei o exemplo, que é a área de Brodmann, né, que é a região pré-frontal. Eu tenho uma análise combinatória na matemática, né? Então eu tenho lá duas calças, para poder, eu tenho duas calças e eu tenho que quais maneiras diferentes eu posso usar, combinar as minhas duas calças com as três camisetas. Então eu tenho uma calça, uso a camiseta preta, amarela, laranja, amarela e branca, grupo 1, a outra calça, repetindo. Então eu tenho 6 análises combinatórias. O aluno que tem descalculia, ele não consegue fazer essa análise combinatória. Tem muita dificuldade de fazer essa análise combinatória. Outras áreas também que vão ser responsáveis também para a aprendizagem da matemática, que é o pré-frontal, que é a região de Brodmann 946, que ela é responsável pela memória de trabalho e estratégias matemáticas. Trabalhar a matemática por estratégia. Eu tenho uma atividade, eu tenho que criar uma estratégia para resolver aquela atividade, aquela equação. Se eu tenho pouco neurônio na região, eu não consigo ativar e eu não vou conseguir fazer as estratégias matemáticas, porque eu tenho um prejuízo nessa área. A região do sulco intraparental, ela vai ser responsável para decorar a tabuada. Tá? Então, o aluno que não consegue decorar a tabuada, da multiplicação, da divisão, qualquer uma, ele tem um prejuízo nessa área, ele não consegue recuperar a memória de longo prazo, porque para você conseguir decorar a tabuada, você tem que guardar essa tabuada na sua memória de longo prazo. Se ele não consegue ativar, então ele não consegue guardar. Tá? Então, muita dificuldade de lembrar da tabuada. E na região do giro fusiforme, ela é responsável para você entender que o número 125 não é a mesma coisa que 152, pelo valor de posição. E o aluno descalculia, ele confunde. São os números transparentes, como eu mostrei anterior, né? Ele confunde. Número transparente, eles confundem muito. Então você fala assim, escreva o número 125, ele vai jogar o número 152. E ele não entende que o número 125, pelo valor de posição, a dezena não é igual, o 20 não é igual a 50, né? Então ele acaba confundindo aí. Então são as áreas dos cérebros que têm um prejuízo para a aprendizagem matemática. Então o valor de posição eu coloquei aqui. Então eu tenho aqui, que é o valor, são os números transparentes, o número 127 não é a mesma coisa que 152, mas com o aluno descalculia é. Na cabeça dele ele entende como como seja números iguais, né? E não é. O número 125 não é a mesma coisa que o número 152. Então, muita dificuldade de trabalhar os números transparentes com o aluno descalculia. Aqui eu coloquei o valor de escala de posição, né? A gente tem unidade, dizendo centena, milhar. Ele não entende por 7. Você vai trabalhar com unidade, você vai multiplicar o 5 vezes 1, 5 vezes 10, o número que é um valor exponencial, né? O 3 vezes 100, 7 vezes 1000 para dar o 7000 aqui. Ele não consegue colocar o valor de posição aqui. Então ele vai colocar, já aconteceu de pegar aluno que ele faz isso, ele coloca o número 5, depois ele põe o 40, depois ele põe o 300, depois ele põe o 700. Ele faz um número gigantesco. Na cabeça dele é o 7.345. E tem a ver com o cérebro não consegue processar essa informação. Então, Koski, ele era um neurocientista que estudou muito essa questão de descalculia em 74, ele classificou a descalculia em 6 subgrupos, tá? Então ele fala que depende da localização de alto prejuízo ali, dentro da anatomia do cérebro, para a aprendizagem da matemática, vão haver perfis distintos da descalculia. E essas condições são percebidas quando o cérebro ativa conexões neurais para as habilidades matemáticas solicitadas, como eu expliquei anteriormente. Então, são 6 subtipos. A descalculia verbal, a paragnóstica, a léxica, a gráfica e a diagnóstica e a operacional. Aí você me pergunta assim, o aluno de descalculia ele pode ter prejuízo nesses 6 subtipos? Pode. Uma paciente, uma aluna com Turner, pode ter? Pode. Ou pode ter em 2 grupos ou em 3 grupos. Isso é muito particular, tá? Eu já atendi um caso de um aluno que não era Turner, ele tinha prejuízo em todos os 6 subtipos da descalculia. Tá? E já tive aluna com Turner que tinha em 2, 3 supergrupos. Tá?
Quando tem, ele é indicado para o atendimento educacional especializado. Então, o professor que vai fazer a educação vai quebrar as barreiras para a aprendizagem dessa aluna, né? E é sempre no contraturno, não é um horário colaborativo na aula, é sempre no contraturno. Aqui tá, então eu vou explicar um por um. A descalculia verbal. Então, são estudantes que são capazes de ler e escrever os números, mas têm muita dificuldade para reconhecê-los quando são ditados verbalmente, é o famoso ditado. O aluno com descalculia, ele tem o terror de ditado de número. Então, o professor dita lá, número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vê que o número 1, 2, o 3 está espelhado, o 4 não, o 5 está espelhado e o 6 não. Isso está associado também um pouco da dislexia. Então, algumas vezes você vai encontrar alunos que têm descalculia com dislexia, tá? Até contando também, que é um prejuízo da escrita, né? Então, você acaba reverberando um pouco na aprendizagem da matemática. Então, a gente vê ali que o número 3 e o 5 está espelhado. Então, pisca alerta para o professor. Alguma coisa errada tem aí. Tá? Tem que estar orientando a família, encaminhando para fazer uma avaliação, se é público pelo CAPES, se não, psicopedagogo, ou um neuropsicólogo, ou um psiquiatra infantil, o que for. Então você vê que o mesmo aluno, repetindo ainda, ele manteve aqui o número 1, 2, 3, 4, 5, o 6, 7, o 8, 9. Aí você vê que corrigiu o espelhado. Então foi feita uma intervenção para corrigir o espelhamento do número. A gente vê que o número não veio espelhado, mas a gente vê que ele meio que repetiu o 5 aqui, né? Ele repetiu 2 vezes o número 5. Aí ele fez uma repetição do número 5. Então, é um aluno com descalculia verbal. Quer dizer, ele sabe lá os números, mas na hora que ele vai escrever, ele não consegue representar graficamente esses números no papel. Aqui a descalculia paragnóstica. São alunos que têm, assim, quando o aluno tem descalculia paragnóstica, sempre tem que tirar do concreto, sempre tem que tirar do abstrato, porque a matemática é abstrata, né? E trazer para o concreto. Então, o que é feito aqui? Ele tem a capacidade de organizar objetos por ordem de tamanho. Tá? Ele não consegue identificar que o mesmo objeto pode ter tamanhos diferentes ou pesos diferentes. Então, aqui, ó, você vê que a criança conseguiu colocar por ordem de tamanho as bonequinhas nos blocos lógicos, né? O aluno descalculia, ele não consegue fazer isso. Ele não consegue colocar por ordem também. Ele poderia começar pelo maior, misturar com o meio aqui, e aí misturar essa ordem. Ele não vai fazer da ordem crescente, do menor para o maior. E aqui, invertendo do decrescente para o crescente, do maior para o menor. O aluno descalculia, ele não consegue fazer isso. Ele vai misturar tudo, mas ele não vai colocar na ordem, de ordem de tamanho ou peso. Então, é a descalculia paragnóstica. Isso é muito comum. A dislexia léxica tem a ver com a dificuldade da linguagem matemática. Ele não reconhece os símbolos matemáticos. Ele não sabe o que é mais, o que é menos, o que é vezes, o que é dividir. Ele não consegue reconhecer os símbolos usados aqui, a raiz quadrada. Então ele não consegue o número do infinito, o maior, o menor, o pi, ele não consegue reconhecer. Quer dizer, o cérebro, a parte do cérebro que vai te dar o reconhecimento da região do globo parental esquerdo, não consegue fazer esse reconhecimento do símbolo gráfico. Então, para você colocar uma equação, mas o que é mais? Ele não consegue entender o que é mais, o que é menos, que explica. Mais você vai acrescentar, menos você diminui, mas ele não consegue entender isso para poder colocar isso em prática. Aqui é uma expressão algébrica, ele não reconhece que se eu somar aqui o círculo mais o círculo, cada círculo vale 5, para dar 10, né? Ele não consegue reconhecer isso. Então, se você vai somar, então ele não consegue reconhecer os símbolos usados na matemática. A gráfica, a dificuldade agora é de escrever os símbolos. Ele tem muita dificuldade de usar a calculadora. Ele vai usar a calculadora, como ele não reconhece os símbolos, ele não consegue colocar em prática, ele tem essa dificuldade de usar a calculadora. É um terror. Você leva para a sala de uma calculadora, mas aqui você vai ter que somar, mas ele não consegue entender. Ele vai usar qualquer símbolo, menos o símbolo de somar. Então, é a descalculia gráfica. A descalculia diagnóstica tem a ver com que ele vai associar aos conceitos de relação de grandeza e lateralidade. É muito comum na Turner, ela se perde, né? Ele vai para a direita, vai para a esquerda, não sabe o que é cima e o que é embaixo, ele sobe a rua, desce a rua, né? Muita questão de localização espacial, né? Depois eu vou dar os exemplos aqui de plano cartesiano, de localização espacial. Aqui nós sabemos que a grandeza física é tudo que pode ser medido, então ele não entende isso. Então ele não consegue compreender como você vai medir a altura
você vai calcular massa, a temperatura e tempo. Então, a relação de tempo e espaço para o paciente, para o estudante simultâneo, é super difícil. Ele não consegue entender porque hoje é dia 17 de dezembro de 2022. Ele não consegue processar isso. Porque é o século XXI, né? Fica muito no abstrato na cabeça dele. Então, essa questão de lateralidade, se você tem uma aluna com Turner, ela não consegue jogar amarelinha. Ela vai se perder, porque você tem que começar no centro, ir para a direita, ir para a esquerda, centro, para a esquerda. Quando tem essa questão de lateralidade, ela não consegue, ela se perde. Inicia e se perde, tá? Então ela não consegue fazer. Eu tinha uma aluna que não conseguia, ela ia no 1, não conseguia para o 2, depois ela para o 4, depois ela voltava, ia para o 6. É questão de trabalhar a lateralidade. Então, quem tem dificuldade de lateralidade em relação de grandeza, chama-se descalculia diagnóstica. Que é acho que a maioria das Turner tem, né? A descalculia operacional tem a ver de você agora colocar em prática o cálculo, executar o cálculo. Então ele vai, vou somar 54 com 35, o que ele fez ali, né? Ele chegou, o que ele fez? Ele pegou o 5 e subtraiu do 4, ele inverteu a operação. Pegou o 5, subtraiu do 4, que deu 1, aí ele pegou o 3, tirou, o 5 tirou o 3, ficou 2, está certo, mas ele errou o processo de cálculo da unidade. Aqui, o que ele fez? Vai somar. Ele somou aqui, deu 3, 2 mais 1 dá 3, tá certo, mas aqui daria 10, ele não colocou um 0, entendeu? Ele colocou 1, né? Ele esqueceu de colocar ali a dezena, entendeu? Então é a descalculia operacional, ele não consegue, ele até consegue montar a conta, mas na hora que ele vai operacionar, ele não consegue trabalhar o valor de posição dos números dentro dessa subtração e da adição. Agora, por que as mulheres espontâneas têm descalculia? Tá? Aí a gente vai na literatura entender, né? A literatura vai explicar. Eu coloquei aqui o Souza 2010, ele vem falando que as mulheres com síndrome de Turner vão apresentar uma alteração genética específica, que é uma disfunção cromossômica que ocorre devido à monossomia, que é apresenta de apenas o cromossomo X. E essa alteração genética produz um distúrbio no layout cerebral, que nós já vimos, que é o cérebro matemático, que vai comprometer os circuitos neuronais do lobo parental esquerdo, córtex pré-frontal, hipocampo esquerdo e girangular, que se manifesta com uma dificuldade de realizar esse senso numérico. Quer dizer, você usar a matemática na sua vida, né? No mundo. Operações aritméticas e a matemática. Então, é a descalculia. Então, todos os pacientes. Então, a literatura fala que o X, o cromossomo X, traz o fenótipo cognitivo. Então, quando ela perde esse fenótipo, perde esse X, ela perde esse fenótipo. Então, para ir trazendo um prejuízo para aquele cérebro matemático que a gente acabou falando anteriormente. Tá? Então, todas as tênis têm descalculia? Tem. Todas as tênis vão ter descalculia. Entendeu? Todas as tênis vão. E a literatura fala que a descalculia, fora da tênis, a descalculia é muito comum nos meninos, porque o X veio da mãe, o X que traz a descalculia. Entendeu? É o cromossomo X. Tá? O cromossomo sexual X que traz a descalculia. Então, é muito comum você encontrar descalculia fora da tênis em meninos do que em meninas. Porque a doadora é a mãe, é o X que traz a descalculia. Entendeu? Então, as características, agora a gente vai trazer um pouco para a área educacional, né? Característica da descalculia na educação infantil. Então, o que tem que prestar atenção as mães que tem, né? As professoras, então, a criança vai ter dificuldade, isso serve tanto para Turner e não Turner, tá? Uma criança que também não é Turner. Dificuldade para aprender a contar e pular, ela vai ter dificuldade em contar e vai sempre pular números. Então ela começa a contar 1, 3, 7, 9, 11, 12. É lógico que tem a ver também com o fator de idade, mas se você pega uma criança de 8, 9 anos já tem uma maturação cerebral, isso não pode acontecer. Né? Ele vai ter que contar certinho, 1, 2, 3, 4. Dificuldade de perceber padrões com maiores e menores. É lógico, se você pega uma criança muito pequenininha, ela não vai entender que é maior ou menor, mas uma criança com 8, 9 anos, a primeira já sabe entender o que é maior e o que é menor. Tá? Outra interessante também, que eu falei, uma representação atrasada, né, do algoritmo arábico. Então ela tem que entender que o número 4 você escreve 4. Então se ela não entender que o número 4 você escreve 4, tem alguma coisa errada também, né? E outra coisa também, ela tem que compreender, assim, ela não parece compreender o significado de contagem, ela tem que entender que a criança, o letramento matemático já vem, a criança já traz, porque quando ela sai na rua, ela vai no mercado com a mãe, ela vê os números no ônibus, ela está vendo o número todo lado. Mesmo que ela não esteja alfabetizada, mas ela sabe que é o número 1, que era 2. Há quantos anos você tem? 3 anos, ela fala, ela mostra nos dedos, entendeu? Ela tem esse
esse letramento matemático, a gente fala alfabetização matemática, a criança já traz, ela vai chegar para a escola, já traz o letramento de mundo, né? Tanto na escrita como na matemática, porque ela vive no mundo. Então, a criança que não tem esse letramento matemático, tem que ligar o pisca-alerta. No ensino fundamental, ela vai ter dificuldade de compreender fatores numéricos, que 2 mais 4 é 6. Então, ela não consegue entender por que 2 mais 4 é 6. Eu tinha uma aluna que estava perguntando, mas professora, por que 7 mais 3 é 10? Ela não entendia. Por que ela, na cabeça dela, não entendia? Porque se você somar 7, somar 3, dá 10, ela não entendia. Então, ela não consegue compreender. São falhas que vão identificar os sinais gráficos, mais, menos, e não vai saber usar. Então, a conta que tem que somar, ela subtrai, ela vai inverter os sinais gráficos, tá? Dificuldade para continuar a contagem, como eu falei. Então, se você pega uma criança de 8, 9 anos que não sabe contar até 100, de uma forma correta, alguma coisa errada tem, tá? Aí usar os dedos. Não é errado usar os dedos. Eu falo, por exemplo, você pode usar os dedos, né? Mas, se você ainda pega uma criança que ainda se perde a usar os dedos, tem que estar, começa assim. Começa a contar. 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11. Alguma coisa errada tem. Nós somos 10 dedos, então tem que contar 10 vezes. Porque se ele começa a contar errado, somando a mais, fica alguma coisa errada também. Trabalhar o maior, menor que eu falei. Dificuldade de quantidade, de proporção, ele não entende quantidade, de proporção, né? Assim, quantas pessoas cabem nessa sala, eu tenho X cadeiras, quantas pessoas eu consigo colocar? Ele não consegue, ele vai olhar, vai se perder. Outra coisa também, trabalhar com linhas numéricas dentro da régua, né? A gente trabalha com a reta numérica, a régua é uma reta numérica, então ele não consegue identificar o 10, o 20 dentro da reta numérica, ele se perde também. E trabalhar a questão de variedades, então ele não consegue calcular 500 gramas de arroz, 250 ml de leite, 1/3 de quilo de farinha, então ele não consegue entender isso. Isso é a fração, né? Ensinar fração para quem tem descalculia é super desafiador, porque fração é divisão, né? Você tem para trabalhar com esse conceito. Continuando aqui, ó, a gente vai acabar repetindo aqui no caso, descalculo, como eu falei, o número 500 não é a mesma coisa que o número 5.000, mas quem tem descalculia ele entende como igual, né? Ele vai entender como igual pelo valor de posição. Aqui é uma centena, aqui é um milhar, ele não consegue entender isso. Ele não consegue memorizar a tabuada, tem muita dificuldade. Nesse trabalho com tábua de Pitágoras, eu trabalho muito com tábua de Pitágoras com os alunos, transcreve a tabuada da multiplicação tradição, mesmo se eles não conseguem processar. Tem muita dificuldade. A passagem do tempo, mesmo relógio analógico, relógio analógico é a tabuada do 5. Se você sabe a tabuada do 5, a multiplicação do 5, você sabe que é o relógio analógico. Eles não conseguem processar, tem muita dificuldade. Então eles não conseguem entender por que é o semestre, o que é uma quinzena, o que é uma década. Eles têm muita dificuldade com essa passagem do tempo. A organização temporal, como eu falei, dificuldade do senso de direção, direita, esquerda, cima e baixo, do lado, ela tem muita dificuldade com isso. Então só um exemplozinho rapidinho que eu trouxe aqui. Eu trouxe aqui um aluno que tem descalculia. Ele tem descalculia, isso interfere a questão, ele tem a descalculia com a dislexia. Olha como ele escreveu, lição de casa. Totalmente espelhado, é um aluno disléxico. E isso que acaba. Então é muito comum você encontrar, se tem descalculia, vai ter um pouco de dislexia ali, fazendo pareamento. A gente dos alunos que não são Tanner, tá? Algumas vezes no Tanner também. Então eu trouxe aqui rapidinho para a gente ver a inversão da escrita dos numerais espelhados. Então aqui o número, ele colocou o 9 espelhado, 9 menos 1 é 8. Ele colocou o 2 mais 3 é 5, mas a gente vê que o 9 e o 3 está espelhado. Tá? Então, eu tenho a inversão dos álgebra, como eu falei, os números transparentes, ele confunde o 37 com 73. Se você dita 37, ele escreve 73. Se você dita 73, ele vai escrever 37. Ele inverte. A gente fala na matemática, a gente classifica como números transparentes. Tá? São números transparentes. Aqui, eu trouxe uma falha da ordenação de coluna para montar o algoritmo, então eu coloquei aqui. Eu tenho 85 mais 6, ele coloca, em vez de colocar o 6, que é uma unidade embaixo da unidade 5, ele colocou embaixo da dezena, então a conta está errada. Vai na ordem inversa, então aqui eu coloquei a centena 1542 mais 78, que é uma dezena, ele colocou também embaixo, o 8 que tinha que ser embaixo da unidade, ele colocou embaixo da dezena, então a conta vai dar errada. É muito comum o aluno ter dificuldade com as figuras geométricas. Vai trabalhar polígonos, vai trabalhar os poliedros, eles se confundem tudo. Como eles têm dificuldade de volumes, trabalhar com poliedros, para ver vértice, para ver aresta de poliedros, eles têm uma dificuldade tremenda com isso. E aqui eles confundem muito. Eu tenho o triângulo
isósceles com escala não se confundem, vai confundir. O pentágono, o hexágono, confundem. Um tem 5, tem 6 lados, eles acabam se confundindo. Aqui a gente tem o losango, né? Confunde com o trapézio e confunde até às vezes com o quadrado, né? O equilátero confunde. A figura tem muita dificuldade de reconhecer figuras geométricas. Os alunos não pegam geometria. Oi? Sofreu, né? Geometria. Dificuldade de reconhecer figuras. Déficit de atenção é muito comum também você ter uma descalculia com o TTA, déficit de atenção, transtorno de déficit de atenção. Que, como são 5, o quinto manual dos transtornos psiquiátricos americano, ele classifica descalculia, dislexia, desografia, a desgrafia é letra feia, tá, gente? Desgrafia é a letra feia, que não tem aquela letra feia que no mesmo trabalho com caderninho para corrigir, não melhora, chama-se desgrafia, é um transtorno também. Desgrafia. E o transtorno de aprendizagem global, tá? Isso não é só Sandra, não, tem também. Mas é questão de. Não, pode ser que tenha desgrafia ele vai para fase adulta, ele não sabia, né? Você tem aluno, sabe aquela letra muito feia, gananchosa, que ele não respeita o limite da linha, ele invade as margens do caderno, ele vai para a linha de baixo, chama desgrafia, são transtornos de aprendizagem, que tem que ser corrigido, tá? Então, aqui nesse caso aqui, o aluno de déficit de atenção aqui, ele vai, a conta é 30 menos 10, ele somou, deu 40, ele não prestou atenção no sinal gráfico, tá vendo? Que é menos, né? Ele somou. Ele não prestou atenção, é um déficit da descalculia, né? Aqui ele vai repetir os números, tem uma sequência numérica, ele repetiu 4 duas vezes, ó. Pulou 3, já foi pro 4, foi pro 5, foi pro 7, 8, 9. Então você pode escreve o número de 1 a 20 na ordem crescente. Ele repete 2 números, pula 1, tá? É uma questão também do déficit de atenção nas turners também. E é intercalar mais números não pertencentes. Então, assim, tem 2, 4, 5, 6, 8, 9. Então, ele faz uma ruptura de escala. A gente classifica na matemática. Então tem a descalculia no ensino médio e fase adulto. Então, eu coloquei só alguns exemplos. Então, ele continua com dificuldades de alterações trouxe lá do fundamental, ensino médio, ensino infantil e ensino fundamental, e traz para o ensino médio essas dificuldades básicas. Vai carregando para a vida toda, né, até chegar na fase adulta. Lentidão para extrair informações de gráficos, tabelas e planilhas. Trabalhar com gráficos e planilhas estatísticas com descalculia é difícil. Tem que fazer assim muita intervenção para entender. Montar uma tabela, ler um gráfico, o eixo X e Y, ele não entende. Então tem que trabalhar. Na matemática é estatística, né? Seria estatística, né? Tem falhas para aplicar conceitos matemáticos para dinheiro. Não consegue, ele não entende que se você pegar uma nota de 100, você consegue algumas vezes dividir em 5, 2 de 50 ou 4 de 25, né? Fazer isso a decomposição do número. Lembra que eu falei da decomposição, que eles não conseguem fazer a decomposição? Então, você tem um número maior e vai decompondo em números menores. Aqui, dificuldade para acompanhar a pontuação de jogos nas aulas de educação. O professor de educação física reclama muito do aluno de descalculia, ele não entende porque um fez 10, outro pontuou 10, outro pontuou 12, ele não consegue entender. E leituras de placar. Então, muita questão do relógio, aqui é o digital, mas ele tem dificuldade também com o digital. Então, ele não entende o que é aquele 2308. Então, eu tinha um aluno que falava assim, professor, é número 2308? Não, 23 horas e 8 minutos. Então, ele tem noção do tempo espacial lá, então ele não consegue associar que são 23 horas, então ele já joga no número de 2308, entendeu? Ele confunde isso também. O aluno não usa relógio, muito fácil, você não usa o aluno com descalculia com relógio. Quando ele não consegue entender o analógico ou o digital, ele não usa. Ou para enfeitar, usa para enfeitar, né? Aqui no caso, ele não consegue também, tem muita dificuldade de medir ingredientes para fazer receita. Então, ele vai fazer uma receita, ele tem essa dificuldade aqui de estar medindo. A gente sempre orienta assim as mães, você vai fazer um bolo, leva o filho para acompanhar, explica, eu coloquei 2 xícaras, coloquei, explicando, intervindo em casa. Vai fazer uma receita, leva o filho e vai explicando. Aqui são 2 coisas, mostrar para ele que são 4 ovos,
Eu vou colocar meia xícara de leite, vai explicando, né? Vai trabalhando essa questão da descalculia, cuja ele está amenizado. Ele tem também, aqui dificuldade, bem que hoje em dia não trabalha com cheque, mas uma grande dificuldade é a localização espacial, né? Pegar um mapa na mão de um aluno de descalculia ou uma aluna se perde. Se perde. Tem muita dificuldade de entender noção espacial. Então, qual é o diagnóstico? O diagnóstico é avaliar, assim, o professor não avalia, a gente tem um senso crítico, a gente vai ter um olhar crítico, a gente encaminha, a coordenação encaminha para o CAPS, aí quem faz análise é uma neuropsicóloga ou um psiquiatra infantil, são os dois que podem estar dando esse laudo, tá? Ela vai fazer testes, o que ela vai avaliar? O conhecimento do senso numérico, quer dizer, o senso numérico é o soletramento que faz a vida, né? Vai chegar para uma criança e falar assim, me mostra no seu dedo número 1, ele vai ter que mostrar isso, né? Um dedo, né? O 3. Então, se ele não consegue mostrar esse senso numérico, tem uma dificuldade. O fator numérico, saber o número, nomear de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, até 10. Ditado de números, ela vai digitar os números, ela vai saber como se ela tem aquela descalculia gráfica, que eu falei, se ele vai escrever o número corretamente. Comparar os números, ela vai colocar, lembra que eu falei que os números transparentes, o número 21 e o número 12. Ver o que é 12 e 21, se ele confunde, se ele sabe separar. Domínio de procedimento, quer dizer, que se ele domina, se ele consegue o lápis e os lápis corretamente, o caderno, se ele sabe, aí nossa escrita é da direita para a esquerda, né, se ele segue essa sequência numérica, se ele respeita as margens, ele respeita as linhas do caderno. Oralmente, quer dizer, se ele consegue entender o que ele ouve e escreve no papel, se ele sabe fazer uma ponta armada, se ele tem problema de oral e escrito, assim, ele entende oral e escrito, ele sabe se assim, ele vai ouvir, você sabe que são, você vai, aqui nesse livrinho tem 12 patinhos, né? Me mostra o que são os patinhos e me mostra o número 12. Então, oral e escrito. E observar se ele realiza qual o tipo de erro que ele vai realizar. Então, quem avalia isso geralmente é o psicólogo, o neuropsicólogo, tá? Quem faz o laudo é o neuropsicólogo. Ou vai encaminhar para o psiquiatra infantil. A intervenção, a neurociência sempre fala, sempre trabalha com repetição, a gente aprende por repetição. Tá? Eu sempre falo para você aprende por repetição, quanto mais você repetir, você aprende. Então tem dificuldade, vai pegar onde tem as dificuldades e vai trabalhar a repetição aí. E sempre trabalhar com o aluno que tem descalculia estratégias de raciocínio. Então, eu sempre digo para as meninas que têm câmera, compre aqueles, na banca de jornal, sabe aqueles exercícios de você fazer raciocínio? Você tem que descobrir, assim, aquelas exemplos. Você tem aqui, tem 10 filhos, qual é o mais velho, qual é o mais novo, assim, aquelas estratégias, o banco de jornal vende, você compra aqueles livrinhos de estratégia de raciocínio, trabalhar bastante. Mesmo que você não vai entendendo, vai tentando corrigir, vai tentando, pega do mais fácil até avançar. Isso ajuda muito você a trabalhar novas sinapses naquela região que estão comprometidas, porque o cérebro tem neuroplasticidade, né? Então você pode estar atenuando as dificuldades. Então, estimular uma relação mais próxima com os outros de forma concreta. Então, assim, como eu falei, as mães levaram os filhos a explicar. Vai no mercado, eu vou pagar R$5, mostrar os R$5 para ele. Aqui tem 1 litro. Trazer para a realidade do aluno, entendeu? Vou comprar 1 quilo de carne, olha, ele está cortando 1 quilo, isso aqui é 1 quilo de carne, entendeu? Associar, trazer do abstrato para o concreto, porque a matemática é abstrata, você tem que trazer para o concreto. Então, como estimular a aprendizagem de crianças da educação básica com descalculia? Atividades práticas, aí é o professor, né? Aí no caso vai ser o professor de sala de aula ou atendimento educacional especializado com os pais, né? Atividades práticas que vão trabalhar a orientação tempo-espacial. São mais aconselhadas a explicação de conceitos e técnicas específicas, como eu falei, trazer sempre para o concreto. Trabalhar com material completo, blocos lógicos, quadros de valor de posição, simulação de compras de mercado, como eu falei, atividades que vão trabalhar estimativas e medidas, localização, jogos de tabuada, entre outros. Então, os jogos de matemática é muito comum de usar em sala de aula, dama e xadrez, que sempre trabalham as estratégias, tá? Você usa a matemática nos jogos de xadrez e dama. Então, bingo matemático, dominó, jogos de tabuada, batalha naval, corrida animal, uns entre outros, uma variedade. Eu estou só alguns exemplos, tá? Para trabalhar a percepção de figuras e formas, são os jogos de figuras geométricas, né? Que tem as dificuldades de geometria, tá? Espaço também, trabalhar em cima e embaixo, ó. Em cima, o bloquinho está em cima, a maçã está embaixo. A maçã está em cima, o bloquinho está embaixo.
Ordem de sequência, é um joguinho de é um trilha, né? Então o aluno tem que colocar na sequência dos números, que pode ser números pares, números ímpares, né? Do maior para o menor, do menor para o maior, tá? Jogos de matemática, o Tangram, tá? Usa-se muito o Tangram. O Tangram é um joguinho chinês formado por 7 peças, não sei se vocês conhecem. Eu trabalho muito, ele usava para formar as figuras, tá? As figuras são infinitas. Eu uso muito na escola onde eu leciono. Eu sou professora de 5º ano, 5º e 6º. Os meus alunos eu faço campeonato de Tangram. Então, no começo eu ensino para eles montarem as figuras. Depois, eles vão ter que formar X figuras sem olhar. Eles têm um tempo de formar X figuras. E quem ganhar, ganhou um prêmio. Então é legal que envolve toda a escola, o grupo de alunos. E eles ficam expertos. Faz um gato, faz um carro, faz um caminhão, faz um navio, faz helicóptero. Eles fazem automaticamente, usando as figuras geométricas. São 7 figuras geométricas que vão formar inúmeras figuras. O Tangram, ele é usado para raciocínio e criatividade. Raciocínio lógico e criatividade. Adulto também. Qualquer lugar que vende brinquedo, a Maria Fernando vende joguinho de Tangram. É legal. Muita criatividade. Você trabalha muito sua criatividade. Aqui, para trabalhar o dominó, ele é utilizado para trabalhar a sequência numérica. Então, o joguinho de dominó parece uma bobeirinha, não é? Você deve, deixa os alunos brincar de dominó, eles vão trabalhar a sequência numérica. Os dados também é para trabalhar soma, contagem numérica, soma, subtração, comparar quantidades, tá? Também os dados são utilizados como jogos. Aqui estão os blocos lógicos, é legal trabalhar várias formas geométricas, quantidade, cores, tá? Trabalhar cores com os alunos. Então, o bloco lógico, você tem várias infinitas intervenções aí. Aqui é o material concreto, a gente fica como material dourado. Trabalhar unidade, dezenas, centenas, milhar, né? Então você trabalha no concreto, até ele vai aprender que a unidade, dezenas, centenas, casa de milhar, nos blocos de concreto. Então vai ter blocos de centena e as unidades separadas. Tabuada aqui é um bingo de matemática, a gente usa para trabalhar a soma e a subtração. Aqui, muito legal é a tabuada, é o dominó de tabuada, né? Você monta, os alunos têm que multiplicar, ele vai fazer 9 vezes 1 é 9, então ele vai ter que achar a resposta e sempre vai intercalando para formar todo o dominó. A batalha naval, muito legal, eu trabalho muito com batalha naval com os alunos, a gente usa muito na matemática, no plano cartesiano, tá? Só localização no espaço. Então o mapa, esses mapas que a gente tem no Google Maps, é tudo plano cartesiano. Então, se o aluno não entende plano cartesiano, ele não entende os mapas, né? Então, é tudo plano, então, e o aluno constrói a batalha naval dele, né? Tem construção de batalha naval, então ele vai trabalhar no X, Y e X, então ele tem aqui a posição 5.2, então, e 4.5. Então, assim, localize a estrelinha dentro do plano cartesiano. Então, ele sabe que vai estar no número 6, na letra C, tá? 5,6 a localização dessa estrelinha. Aqui está o mapa da cidade, o jogo da cidade, dentro do plano cartesiano. Então, a gente vai localizar aqui no YX, onde está localizado o ginásio, vestiário masculino, na quadra de tênis, piscina e vestiário. Esse aqui que montou foi um aluno, foram os meus alunos, dentro do plano cartesiano. Plano cartesiano, trabalha no jogo da cidade e localização. O Uno é muito interessante, os alunos gostam de jogar, trabalha muito estratégia, raciocínio lógico com o Uno. Os jogos de supermercado, você pode trabalhar em sala de aula, depois a mãe leva compra no mercado para fazer compra. Aqui, fora os jogos analógicos, né, a gamificação, a gente também tem os jogos digitais. Aqui a escola game, aqui o Copinho.com. É legal que ele trabalha com faixa etária do primeiro ano até a fase de adultos. Trabalha disciplinas matemáticas, ciências, então a matemática está aqui, tem jogos interessantes voltados para a matemática, está aqui, ó. A gente aqui, a matemática, então, pouquinhos.com, tá? Muito interessante. E aqui a escola game é o que eu mais uso com meus alunos. A Prefeitura de São Paulo fornece para os alunos um tablet, eles recebem um tablet da Prefeitura com chip, né? Então, em sala de aula, a gente usa muito esse tablet. A Escola Games, aqui a matemática, tem todas as disciplinas, inclusive a matemática é muito de fácil, médio e difícil. Excelente trabalhar os jogos de matemática dentro do escolagames.com.br. Muito legal. Aqui está o
alguns jogos, né, que tal jogos de matemática, tá vendo aqui, ó, vai trabalhar fração, trabalha quantidade, sequenciação, comparação e infinitas atividades para poder, até adultos, viu gente, não é só criança não, é muito legal os jogos que tem lá. Olha como é feito, como eu, professora, avalio um aluno que tem descalculia. Então, eu tenho que ter tempo extra, o mesmo tempo que eu dou para um aluno que não tem descalculia, não é a mesma que eu dou para o aluno que tem descalculia, tem que ter um tempo maior, tá? Na avaliação dele. Eu permito sempre, tem que permitir o uso de calculadoras, fórmulas, tabuada, ele precisa, porque o cérebro, que eu falei lá, a tabuada tem que estar na memória de longo prazo, ele não consegue guardar a tabuada dentro da memória de longo prazo, ele tem que usar. Aqui eu dei um exemplo, então ó, a linguagem da prova tem que ser clara e objetiva. Encontra o X, ele colocou, encontrei o X aqui, ó, ele achou o X. O triângulo. Ele encontrou o triângulo equilátero, então ele pediu para achar, você tem que somar as áreas do triângulo e encontrar o X ali. Aí ele encontrou. É um aluno com descalculia. O X está aqui, porque não estava claro o enunciado para ele. Não está claro o enunciado da questão, então ele encontrou o X. Do jeito dele, ele encontrou. As provas têm que ser adaptadas, tá? Quando o aluno tem descalculia, a prova que eu dou para o aluno não tem descalculia, não é a mesma para quem tem descalculia, a prova tem que ser adaptada e diferenciada. Tá? Aí, para os pais, sempre tem que estar estimulando os filhos quando você usa dinheiro e vai à compra. Então, leve, mostre o dinheiro para o seu filho, explique para ele, leve para fazer compra com você, explica que está comprando os objetos. Cria oportunidade, tá, de tempo. O tempo que você leva para chegar na escola, eu levo meia hora para chegar na escola. Ó, você está ali, nós estamos no relógio, está marcando meia hora da nossa casa para chegar na escola, está trabalhando em tempo espacial, né? A memória é tempo espacial. Peça que ele faça a estimativa de quanto custa para comprar o leite, quanto você vai comprar o leite, quanto você acha que custa uma caixinha de leite? Pede para ele calcular o valor da caixinha de leite. Quanto você vai comprar o pão? Tá? Você estima, a gente trabalha em intervenção pedagógica, quebrando barreira já. Praticar contagem com grupos de objetos, brinquedo, moedas, copos na mesa, trabalhe com estimativa, faça perguntas no dia a dia. Mais ou menos quanto? Quanto você acha que custa mais ou menos? Quer dizer, quanto você acha que nós vamos agora viajar, nós vamos de São Paulo para Santos. Nós vamos levar 80 quilômetros. Então, 80 quilômetros que eu levei é o mesmo que eu vou voltar, não é? É o mesmo, né? Deixa eu falar matemática, é reservabilidade. Você vai e volta. Então, eu tenho que entender que é o mesmo trajeto de volta, é o mesmo quilômetro, né? A mesma distância. E cria oportunidade para conversar sobre dinheiros e preços. Estimule, quando você vai cozinhar, como eu falei, né? Os ingredientes, a questão que eu te falei das distâncias, né? De rodovia, caloria, de pratos, né? Estimule a quantidade de mais, menos, maior, menor. Trabalhar com jogos de dominó, pega varetas. Tem na internet, enfim, só colocar jogos matemáticos na internet tem infinidade. Tá? Mantenha contato com aquele. É legal que você sempre acompanhe o seu filho na escola, tenha contato com o professor, né? E o profissional da saúde que estiver acompanhando. O ECA, a educação não é só da escola, é dos pais também. É o artigo 2 ou 3 do ECA. A família é responsável pela educação do filho também. Então, não é só a escola, tá? A família tem que estar muito participativa ali. E não esperar progressos rápidos, né? Eles vão acontecer de uma forma mais lenta. Então, para acabar, eu coloquei uma frase que eu gosto muito. O mês passado foi o mês da consciência negra. O mês da consciência negra são todos os meses e todos os anos, né? Não só um mês. Então, talvez não tenhamos conseguido fazer o melhor, mas lutamos para que o melhor fosse feito. Não somos o que deveríamos ser, não somos o que iremos ser, mas graças a Deus não somos o que éramos. Né? Então, há uma frase de Martin Luther King. Aí nos contatos, se alguém quiser falar comigo, vai aqui minha referência. Obrigada, tá, gente? Obrigada pela. Bem simples, assim, bem didático, porque pena que meu PowerPoint não abriu, como eu estava já intervi, já antecipei e coloquei no PDF. Se alguém tiver alguma dúvida. Uma dúvida, gente? Então, assim, reforçando, que eu estava falando com a Patrícia. Que o que falta, vocês que são tanners, é cobrar uma política pública voltada para tanner. A Lei Brasileira de Inclusão de 2015, né, que a última é a nossa, tem que ela teve uma emenda de 2017 e ela não coloca a tanner, mas a tanner faz parte da educação, do atendimento de educação especial, né, da educação especial.
tem que ter atendimento no contraturno, tem que ter atividades que quebram barreira, assim, vocês têm que cobrar. Então, quem tem, vocês Tanner, que de repente tem um parente que tem Tanner, ou tem um parente que tem descalculia que não seja só Tanner, cobrar da escola um atendimento educacional especializado. Assim. Então, porque a gente vai descobrir depois quando já está bem, né? Já passou tudo, já sofreu, já foi para o vestibular, já não foi para uma outra profissão, porque se danou justo numa parte, né? Então... Mas tem que cobrar. E quando eu estou falando para ela cobrar, fazer uma política pública, uma política pública voltada. Né? Você vê a lei Berenice-Piana de 2012, que é a lei dos portadores de autismo, uma lei nova, né? Porque a Berenice-Piana era uma mãe de um aluno, de uma criança com autismo, e ela brigou uma política pública, porque hoje o autista ele é reconhecido como um portador de deficiência, né? Ele tem todos os direitos. Então, a lei ampara aí do portador, é uma lei de 2012. E quanto tempo? E ela estava já há 25 anos brigando para que essa lei se concretizasse. Então vocês têm que se unir e cobrar mesmo uma política pública voltada para os futuras Tanners que vão chegar aí, né? Para que elas tenham um atendimento educacional especializado garantido nas unidades educacionais, porque é uma aluna, vai ser um indivíduo que vai ter descalculia e vai precisar dessas quebras de barreira, dessa intervenção pedagógica mais acentuada nas escolas, né? Nas unidades educacionais. Então fica um prejuízo, né? Fica um sujeito de direito com prejuízo, né? E a legislação, que a Constituição, né, preconiza, são sujeitos de direito, mas com prejuízo. Se alguém tiver alguma dúvida, espero que eu tenha feito assim, não me deixa cansativo. Até hoje, testes de lógicas, assim, tem coisas nada a ver, tem testes de lógicas para conseguir um emprego, por exemplo. Sim. É umas coisas assim ridículas. Eu, quando vejo já teste de lógica, eu falo. É porque você tem que escrever. O que eu expliquei ali? A gente tem áreas do cérebro que vão ter prejuízos. São poucos neurônios ali, né? Então, prejuízo para a aprendizagem da matemática, né? Tem a ver com a síndrome de Turner. E a gente, como médico, Maria, como que a gente pode ajudar nossos pacientes? É orientar. Então, agora você já sabe que toda Turner tem, a literatura já falou que toda Turner vai ter descalculia. E já orientar a mãe. Mãe, avisa ela na escola. Se como é seu filho na escola com a matemática? A mãe sempre vai te falar, ela tem uma dificuldade. É lógico, se você pegar uma criança muito pequena, até que é normal, porque o cérebro está amadurecendo. Se você pega uma criança de 8 a 9 anos, que tem dificuldade em contar, conta errado, não sabe o que é, não sabe o que é maior ou menor, as formas, então aí tem que buscar alerta para descalculia. Aí é orientar a mãe você chegar para mim e falar assim, mãe, pede para mim conversar na escola. Fala, meu filho tem descalculia e precisa de uma intervenção pedagógica para trabalhar descalculia, porque vai ter esse prejuízo e vai levar para fazer adulto. Sim. Mas e se a escola, muitas vezes a mãe fala que vai falar com a professora, tal, A mãe tem que buscar buscar bola. É o CID, acho que eu não lembro se é o F82, o CID, se ela procurar um psiquiatra, o psiquiatra vai laudar, ela vai vir com o CID, que tem o CID, né, que é um transtorno, tem o CID. Então a mãe procura um profissional da saúde, que é o psiquiatra infantil vai laudar, esse laudo ela leva na escola, a escola tem que fazer a intervenção obrigatória. Pela lei brasileira de inclusão, as escolas têm que fazer a intervenção, é constitucional, a escola pode ser acionada judicialmente por isso, ela não pode se recusar, nenhuma escola, nem pública nem particular. As públicas já fazem, tá? Porque as públicas acabam tendo as escolas, eu falo que eu sou da prefeitura, né? Tanto o estado também tem uma política de educação especial, já tem, mas algumas particulares dão um jeitinho de não aceitar o aluno, não tem vaga, não sei o quê, mas isso chama-se discriminação e passiva de processo. Com laudo sim, tem que levar o laudo. Tem que orientar as mães, tá? Orientar, que nem eu falo pra ler, tem que orientar as mães. O seu filho vai ter descalculia, mais ou menos vai ter, então tem que ter uma intervenção desde a educação infantil até a fase adulta. Muda muito a partir do momento que essa pessoa tem essa orientação, assim, porque, igual a senhora falou, ela tem essa dificuldade de materialização do número associado à escrita. Olha, ela já te deu a resposta. O que ela falou para ela fazer o raciocínio, ela já é adulta? Você não tem dificuldade? Ela carrega essa dificuldade ainda. Não, mas assim, quando tem a intervenção, sim. Você pode melhorar. Você quebra as barras, você vai quebrando as barras. Você pode assim. Ele não vai ser um exímio professor de matemática, né? Mas ele vai conseguir compreender os números, ele vai conseguir compreender o uso dos números na vida dele e no mundo, né?
Você vai conseguir compreender melhor. Você já vai pegar um raciocínio de lógica matemática e já consegue compreender. Por que esse triângulo é maior, menor que o outro e vai encaixar, vai formar uma outra figura, entendeu? Consegue sim, vai fazer, vai quebrando essas barreiras assim, consegue, a intervenção ajuda muito. O segredo é a prática, é isso? É a prática, o segredo é a repetição. É lógico, se você pega um cérebro que está se desenvolvendo quando é criança, é lógico, é mais fácil do que chegar numa fase adulta. Se pegar um adulto com 40 anos que não sabe o que é maior ou menor, vai pra rua, se perde, ele vai andar na rua, você tem que ir numa rua, ela é perpendicular à outra, você sabe o que é perpendicular, o que é paralela, aí se perde, entendeu? Localização. Não consegue ver o mapa, não consegue se localizar no mapa, entendeu? Agora, quando é criança, é muito mais fácil. Então, só uma dúvida. Quando tem síndrome de Turner, sempre vai ter descalculia. Sempre. E porque é uma síndrome mais que eu... Porque o X, o cromossomo X, né? A literatura fala que o cromossomo X, a gente cromossomo X do lado da mãe, né? Ele tem um fenótipo de comportamental para cognitivo, né? Que no caso é a habilidade da matemática. E aí, nesse caso, mesmo a síndrome de Turner, a pessoa com a síndrome tem a descalculia, existe a necessidade de eu procurar um psiquiatra infantil Precisa. ou um neuropsicólogo? Porque ele vai dar um CID, e esse CID que você vai brigar pelos direitos a gente na escola. Porque você chega na escola e fala assim, meu filho é assim, síndrome de Turner, fala, por que é síndrome de Turner? Inclusive, sobre isso eu queria te falar que semana passada a Sara veio em consulta, né? E no colégio dela, eu questionei, né? Ela sabe que ela tem síndrome de Turner, questionei sobre a possível descalculia, porque até então eu não entendia que era todas que tem. E eu pedi para a escola observar a Sara na sala de aula e me escrever um relatório de como ela se comporta na matemática. E eles me fizeram um relatório e a doutora Patrícia pediu para eu trazer hoje. Se você quiser. Se você quiser me mostrar, dá uma olhada, na parte pedagógica do relatório, posso fazer que aí eu falei assim, isso aqui já é a descalculia. Quantos anos ela tem, sua filha? 12. Você está no quinto ano? Ela Sete? Ela está indo pro oitavo agora. Indo pro oitavo. Então é o ensino fundamental 2. Então vai ter a questão de equações, fazer trabalhar equações, trabalhar... É uma tristeza. Então você tem que eu falo, tem que todas as turnas vão ter descalculias. Ou muita descalculia ou pouca descalculia, mas vai ter. Então a escola tem que ter essa intervenção, tem que se olhar. E essa intervenção seria o quê? Tipo, no dia da prova, ser uma prova diferenciada? Prova diferenciada, eu vou dar uma prova de matemática. Então eu vou fazer, eu vou dar uma prova de equação do primeiro grau. Então a prova que eu dou para os que não têm descalculia, não é a mesma que eu daria para ela. Porque é uma prova absurda. Então, ela poderia até fazer a prova oral, entendeu? Ela não precisa nem fazer a prova escrita, vai para a prova oral, entendeu? Ela tem a parte verbal dela, né? Ela vai conseguir verbalizar, ela vai conseguir explicar. Porque isso ela coloca no relatório que a Sara é muito participativa da aula, ela responde tudo. Mas assim, ela tem um cognitivo normal. Gente, descalculia não é doença, e nem não é deficiência intelectual também não é isso. É só tem ali um prejuízo do cérebro para aprender a matemática, só que uma dislexia tem um prejuízo para aprender a escrita, mas o cognitivo dela é normal, né? Só com a matemática que ela tem uma dificuldade ali. Então ela vai falar bem, vai se expressar bem, ela tem uma vida normal, só tem uma dificuldade na matemática. Então isso tem que quebrar esses paradigmas. A pessoa assim, então se é descalculo, então se... É que nem o autismo, autismo é doença. Autismo também não é doença, é só um transtorno de comportamento, né? Não é doença também. Então tem que quebrar os paradigmas. Ela vai falar, ela vai ser excelente em português, ela vai em ciências. 9,5, né? Então, história, geografia, só esbarrou na matemática. Na matemática. Então, o que você tem que fazer? Você tem um CID dela? Tenho. Tem um CID. Então, mediante ao CID, a escola tem que criar essas quebras, tem que proporcionar essas quebras de barreiras. Então, aí entra o pedagogo ali, a escola é particular ou pública? Particular. Então, deve ter um psicopedagogo, não sei. Não tem, eu perguntei. A professora dela, então, e tem professor que tem atendimento educacional especializado na escola? Tem professora de AE, atendimento educacional especializado. Porque tem algumas crianças lá com autismo. Então a professora de AE tem que sentar junto com a professora dela de matemática e criar estratégias de aprendizagem para ela, entendeu? Diferenciadas. Aí dá para trabalhar com ela jogos de matemática. Eu posso avaliar o conhecimento que ela tem com jogos de matemática. São inúmeros jogos.
trabalhando equação, trabalhando tudo. Posso fazer uma prova diferenciada, uma prova oral, dar os recursos de trabalhar visualizando tabuada, visualizando calculadora, tudo tem que ser oferecido. Ela não pode, assim, uma coisa, assim, você não tem como você chamar o aluno de calculadora para ir na lousa fazer uma conta, né? Ah, eu vou colocar uma atividade na lousa, você vai responder. Batou o aluno, não tem condições, né? Ele não vai conseguir. A baixa estima do aluno, não, ele não vai conseguir fazer. Ele vai se sentir incompetente pela sala toda. E nem sempre ele entende. Uma coisa que eu acho legal é o aluno saber o que acontece com ele. Porque é legal você fazer aula. Não é nada errado com você. É só o seu cérebro que tem uma dificuldade de aprender matemática. Tá? Mas você vai aprender outras coisas. Né? Tem gente que não tem descalculia e também não aprende matemática. Então, assim, não tem nada errado com você. Você só vai ter uma dificuldadezinha que você consegue ir transpondo, você vai passando por etapas, você vai conseguir do seu jeitinho fazer do seu jeito. Só isso. É a estima, né? Elevar a estima do aluno. Eu gosto de matemática, eu adoro matemática. E tanto que eu fiz uma pós agora na São Judas em matemática, eu gosto de matemática, eu adoro, entendeu? Agora assim, história, não gosto muito de história não, entendeu? Então, tem que ler, entendeu? Adoro ciência, tanto que eu sou bióloga, eu adoro ciências, adoro pedagogia, porque eu gosto das teorias de aprendizagem, me interessa. Mas eu perguntar assim, a história, eu não gosto, tenho paciência de ficar lendo história não. Até porque a nossa história é eurocentrista, né? Ela fala muito dos colonizadores, esquece dos, né? Então fica muito pegado aos colonizadores, né? E os povos primitivos do Brasil fica de lado, né? Então eu tenho muita ressalva em relação à nossa história, né? É muito colonizadora, né? É muito eurocentrista a nossa história. Então é isso. A escola tem que tem que sentar a professora dela de matemática com a professora de AE. Então nós vamos trabalhar essa semana polígono. Então quais são as estratégias que vai fazer com que ela entenda o que é polígono? A professora tem que ter essa estratégia. Trazer tudo para o concreto, ela tem que pegar na mão. O cérebro aprende no visual, o cérebro aprende por repetição. Entendeu? Uma coisa interessante que a escola falou, que para eles é uma coisa nova, vamos dizer assim, uma coisa que não é muito conhecida. A escola que disse isso para mim, né? E aí falaram que no caso da Sara, o ideal seria procurar uma neuropsicóloga para fazer os testes. Mas se ela já tem se ela já tem, então eu não preciso fazer os testes. É que a escola não está preparada. É que, infelizmente, nossas escolas não são preparadas para atender, né, o público da educação especial. O CDM de Down, o TEA, o TTA, os vários tipos de dislexia, né? Então, a disgrafia, que letra horrorosa, não é que a letra dele é feia, que letra feia, menino, melhora assim. Ele não vai melhorar se ele tem um transtorno de aprendizagem, né? Ele não vai melhorar, entendeu? Você tem que criar estratégia para ele conseguir ajudar ele a melhorar. Agora, ele sozinho não vai, na letra dele ele não enxerga como feio, entendeu? Tem a falta dos profissionais da educação de não se, de uma certa forma, de se especializar. Eu sou especialista em educação. Assim, quando eu entrei na rede, eu estou na rede há 10 anos, sou professora, a prefeitura não me forneceu nenhuma formação. Eu comecei a me deparar com alunos da educação especial em sala de aula. O que eu faço com um aluno com TEA severo em sala de aula? Né? O que eu faço com um aluno com paralisia cerebral, com epilepsia de ausência em sala de aula? Né? Que já aconteceu comigo, já tive aluno. Que nem esse ano eu tenho uma aluna que ela tem encefalopatia grave com retardo mental no 5º ano em sala de aula. Então, se você não se especializar, você vai arrancar os cabelos, né? E você tem 31 alunos em sala de aula, tem L mais 30, entendeu? E você tem todos os tipos de perfis de aluno em sala de uma escola pública, né? Então, assim, não é uma sala não é uma sala homogênea, é uma sala de níveis de aprendizagem. Então, você tem que se especializar. Eu tenho pela PAI, pela Unelfenas, eu tenho uma especialização em deficiência intelectual, e tenho uma pela Universidade Federal de Educação Especial, e tive um convite para começar a introduzir o meu doutorado, né, que eu tive um convite para fazer em políticas públicas de educação especial, e junto à Universidade Federal do ABC, com a minha orientadora e a Helena, nós vamos montar uma cartilha da dificuldade, a descalculia na síndrome de Turner. Legal. Isso é legal. Estou criando uma cartilha junto com a Aline, vem com a parte de genética um pouco, né, que a Aline é médica. Mesmo que eu seja bióloga, eu tenho as minhas limitações, eu não sou médica, né? Por isso que eu estudo, procuro conhecimento, mas não é a mesma coisa. Ela é ligada à parte genética. Eu tive um convite da minha orientadora, a professora Patrícia, a doutora Patrícia, lá da universidade, para fazer uma cartilha explicando a descalculia na síndrome de Turner. Tá? É bem bacana. Sim. Inclusive,
Tânia? É isso mesmo, me fez essa pergunta, né? Não sei te dizer. Teria que pegar um grupo controle X e fazer os testes, né? Mas aí é uma outra pesquisa que de repente eu posso até falar para o doutorado, eu teria que pegar um grupo X e fazer os testes. O que eu vejo mais comum é a contagem, é a gráfica, é a léxica, ele não consegue enxergar, ele sabe, mas ele não consegue colocar no papel, não consegue armar a conta, entendeu? Que é a diagnóstica, que é o raciocínio lógico, não consegue o raciocínio lógico. Para mim, a maior dificuldade sempre foi essa parte do raciocínio lógico e a noção de espaço mesmo. Assim. Então, é a dislexia diagnóstica, chama que é essa do raciocínio lógico. Mas aí teria que pegar um grupo X e fazer testes aí para poder. Então, tem testes, aí teria que ter uma psicóloga junto, porque eu não sou psicóloga, para poder fazer os testes para chegar. Foi essa pergunta, né? Foi me feita essa pergunta. A doutora Patrícia da universidade, ela me perguntou, você sabe me dizer? Eu falei, não tenho dizer. Por causa da minha experiência, que é muito pouquinha, né? Não tem pesquisa, na verdade. Não tem pesquisa de Tanner, não. Nada voltado à educação. Não tem nada de pesquisa voltada à educação. Tem muito na área de genética, na área deles ali, mas na área da educação, não. Eu que meio que puxei o lequezinho ali. Eu gosto. Eu tive uma aluna com Tanner, entendeu? Eu não sabia, eu não conhecia a Tanner. Aí depois ela que me explicou. Eu tinha uma aluna que ela tinha a Tânia, ela tinha muita dificuldade de matemática. Eu achei estranho. Nossa, ela não aprende matemática. Aí foi que começou a acender a luzinha, entendeu? Fiscalista. Aí foi conversar com a Lene falou, ela tem, acho que tem. Aí foi na literatura, pesquisar, informar mais. Mas eu tinha assim, eu não, é que nem se você perguntar para a maioria das pessoas ligadas à educação que é síndrome de Tanner, eles não sabem. Não sabem. Síndrome do X frágil, não sabem. O médico não sabe o que a gente está falando. Exatamente. Tem os médicos também, não é difícil. X frágil, Tanner, Maria. Brad Willis, né? Brad Willis, ela não sabe também. Eu sei porque eu leio, eu gosto de ler, eu gosto de me informar, mas não sabe. Até o espectro, né? Que é o grau 1, grau 2, grau 3, eles têm muita dificuldade de entender. E é interessante que se fale e se tem esse tipo de coisa hoje, né? Porque quando eu estava no ensino fundamental, ensino médio, eu passei dificuldade com matemática a vida inteira. E nunca teve ninguém para usar esse nome, por exemplo, descalculia. E, nossa, ela precisa de um acompanhamento especializado, de uma maneira que ajude ela a aprender melhor. Precisa. E é assim, precisa. Passou. A gente usa na educação especial quebras de barreiras, entendeu? Você tem que quebrar as barreiras para o estudante, entendeu? Ele tem que, você cria condições de ele aprender, entendeu? É que as quebras de barreiras, entendeu? Aprende muito com jogos, eu oriento jogos matemáticos. E trazendo tudo para o concreto. Tudo para o concreto. Até para os alunos que não têm descalculia, eu trabalho com jogos matemáticos. Então, imagina com o aluno que tem mais dificuldade, tem que levar com isso. E lembrando que a dificuldade não é. Você não tem dificuldade de aprendizagem, você tem um transtorno de aprendizagem da matemática. São duas coisas diferentes. Tem guarda que confunde. A dificuldade é assim: o aluno chegou na escola e não se adaptou na escola, é extrínseco, quer dizer, é o ambiente externo. E a discalculia é intrínseca, quer dizer, é neurológico, né? Ele não vai aprender porque tem uma alteração neurológica no cérebro que é a matemática, entendeu? Essa é a dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem. Então, descalculia não é dificuldade de aprendizagem, é transtorno de aprendizagem. Como é o espectro autismo. Vem um pouco no computador também, né? Por causa de Excel, algumas coisas assim, você até faz uma planilha legal e tal. E eu, como eu tenho sempre me metendo que eu tenho dificuldade, eu lido sempre com. Então, ela está quebrando as barreiras, tá vendo? Você está quebrando as barreiras. Então, está explicando. Intervenção de quebras de barreiras. É ensinado na escola de pedagogia uma forma de abordar essas pessoas? Não é. Não é ensinado. Eu fiz USP, né? Me formei na USP, e a USP é muito teórica. É muito teórico, você vai estudar todos, você vai estudar todos os teóricos, você vai Bourdieu, todos os teóricos da filosofia da educação. Você não entra Piaget, Paulo Freire, que é a educação humanista, né, que a gente usa, Baudrillard, Han, aí vários teóricos agora. Então, você você vai para a tua prática. É que nem eu falo eu tenho alunos estagiários, eu falo assim, o que você aprende na escola é que é aluno robô, quietinho, bonitinho, bonzinho. Não é. Você vai lidar com um ser humano que anda, que fala, que tem dificuldade, e você tem que lidar com esse público, né? Eu trabalho numa escola da prefeitura que ela é CEL, Centro Educacional Unificado, e a periferia, 90% da nossa comunidade é de comunidade, eles são de ocupação.
São crianças que não tem, papai está preso, a mãe está presa, a mãe tem 10, 12 filhos, então é um desafio, sim. E muita da educação especial ainda, hein? É um desafio. Maria, eu ia comentar que sobre a cartilha, né? Que você tem o plano aí. Aham. É um plano, é um projeto. Fui convidada para fazer essa cartilha. Ela vai ficar hospedada. Bacana. Ela vai ficar hospedada a Universidade Federal da ABC. Ela tem um grupo de educação especial, né? Que são diversos profissionais da área da saúde e da educação que se reúnem. E ela vai ficar hospedada no site desse grupo, entendeu? Ainda não está pronta, que eu tenho que sentar para fazer ainda, né? Tenho que sentar para poder montar esse material. Aí quando tiver, muito bacana. Encontro, a gente traga umas exemplares. Ah, que legal. Muito legal. Olha, é um projeto antigo, meu e do Dr. Rui Piloto, é um geneticista lá de Curitiba, fazer uma cartilha sobre doenças raras. E inclusive entrar um pouco, pelo menos um pouco, no aspecto psicológico, no aspecto psicológico, pedagógico, né? Sim, que é legal. A escola tem que estar muito ligada com a educação, não pode desassociar. A educação, a saúde, a educação e saúde tem que caminhar juntos, porque ele é paciente da saúde, mas ele está numa escola, né? A gente está numa unidade educacional, tem que estar junto ali, né? E os médicos têm que orientar, né? Conversa lá, pergunta lá, né? Procura, cobra seus direitos. O que você ia perguntar, Marcos? Não, eu queria, Maria, agradecer. Obrigada a vocês pelo esse convite. ano de 2022, para mim, foi uma das melhores palestras que eu já escutei, né? Eu acho que acrescentou muito a minha formação. Obrigada a vocês. Você já é professora nata mesmo, né? Pela sua didática e pela sua clareza. E o comprometimento e a visão crítica desse processo, né? O que pode ser modificado, como isso pode ser feito, isso é uma de relevância gigantesca, né? Eu acho que fico muito feliz, eu acho que foi um presente de Natal, né? E dizer também que o grupo nosso, né, daqui teve uma mestranda, Luciana Benedetto, né? Que ela trabalhou com a população Tânia, inclusive ela veio aqui, a neuropsicóloga, eu queria muito que você conhecesse ela. E ela trabalhou dentro de outros aspectos da cognição social, habilidades e prejuízos, né, desenvolvimento neuropsíquico da população Tânia. E ela trouxe o material, quando ela terminou o mestrado, ela esteve aqui apresentando isso, não sei se vocês lembram, acho que foi antes da pandemia, né? Foi antes da pandemia. E a gente poderia estreitar isso, ter um núcleo também junto com a Federal da ABC e com o núcleo de neuropsicologia daqui da escola, da psicobiologia. A educação entrando junto, né? Exato. Maria, e o nome da professora que eu ia deixar em contato com você é a Cláudia, professora Cláudia, que orientou inclusive a aluna, a Luciane, são duas Lucianas, né? Duas Patrícias, duas Lucianas, muito complicado. E que a Luciane Simonetti trabalhou com outra neoploidia, com Klinefelter, muito interessante também, que pode contribuir, ser um cenário também de avaliação, publicou agora recentemente, como o estímulo em casa, na educação, né, dos pais, contribui para o fenótipo de Klinefelter, por exemplo, né, neuropsicologicamente falando. Então, eu acho que tem um campo aí muito interessante. Tem as meninas aqui que pode ser também um elo, né, o Gante com a presidenta Patrícia aqui pode ajudar também. Então, acho que tem um trabalho bonito, né, que vocês podem avançar muito já no Federal da ABC. Né? Eu fico muito feliz que isso possa ser traduzido para vocês como ainda que vocês já estão estamos adultas, maduras, né? Mas somos pessoas adultas como ela, né, que pode trazer
impacto muito grande, né, Patrícia? E na divulgação do Gantt, colocar esse projeto de pesquisa seu, né? Porque isso atrairia mais uma população maior, podia ser de certa forma, uma validação dessa cartilha aqui, né? Do ponto de vista de um piloto. Sim. Né? E sua experiência de sala de aula é muito rica nesse sentido. Né? E conversando. E vocês precisam ajudar a divulgar a professora Maria desse processo. Né? É legal. Porque o público da rede municipal, assim, a gente tem um percentual muito alto de TEA, né? Então, assim, alguns casos, onde eu estou colocado agora, eu tenho um menino com síndrome do X frágil. Ele é mais severo nos meninos, né? Porque como ele perde o X ali, né? Então, é menos na menina, né? A menina não tem tanto prejuízo como os meninos têm, né? E tem um menino de X. Então, tem assim, é pouco assim, síndrome de Turner, tem alguns casos raros aparece. Mas quando aparece, aí pira todo mundo que não sabe, como você não sabe lidar com a aprendizagem desse aluno, entendeu? Então, precisava centralizar uma forma das pessoas, de um professor que se depara com esse problema, de saber onde ele procurar uma orientação. É assim, a prefeitura tem o Cefai, que é um órgão especializado que vai fazer a educação especial da educação especial na rede. Mas acontece que cabe o professor ter um olhar clínico, né? O professor tem que perceber quais são as dificuldades que o aluno vai apresentar. Se o professor não está nem aí, ele não tem essa formação, ele deixa passar batido, né? Às vezes tem 30, 40 alunos na sala, ele nem está percebendo que aquela criança É que nem aquela situação é muito aluno, né? sofrendo às vezes para aprender aquilo ali. É que nem o transtorno do déficit de atenção. Eu tinha ano passado um aluno que tinha, para mim era, assim, eu não faço diagnóstico, mas na minha experiência, ele era um clássico transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Aí eu cheguei e conversei com o pai, falei, pai, olha, ele tem todo o quadro. Aí o pai levou no neuropsicólogo e tinha mesmo. Aí agora ele está com medicação, agora é um outro menino, né? Então é o aluno que se passa, e é a medicação pro resto da vida, se passa, vai ser aquele adulto que não para em casamento, que não para em emprego, que se mete com droga, porque vai tudo na impulsão, né? Muito impulsivo, menino. Sabe aquele menino que se mexe em tudo? Quer saber de tudo? Então eu falei, pai, aí o pai levou, agora ele é um outro menino, porque o pai levou. Tinha condição de tratar adequadamente, né? Então, agora você tem de déficit de atenção na rede pública de aluno com déficit de atenção muito grande. Não tem atenção nem concentração para aprender. Então você tem que criar as possibilidades para fazer conseguir aprender, né? Avançar na hipótese de escrita dele, senão ele fica estacionado ali. Aí você vai encontrar um lugar no nono ano, sai da escola sem saber ler e escrever. Mas é o problema orgânico dele, não é? Não é porque o professor não conseguiu trabalhar com o conceito de aprendizagem. Aqui é um problema orgânico que atrapalha, né? A gente teve um paciente, ele terminou o colegial e ele não sabia escrever. Com certeza, é que eu falo para os pais, ó, seu filho passou pelo primeiro, segundo, terceiro ano, ele não alfabetizou, liga para esse alerta que tem alguma coisa errada. Porque a janela de oportunidade de aprendizagem está ali, é do 6, 7, 8 ano, até os 3 primeiros anos de alfabetização, a janela de oportunidades. Passou, tem alguma coisa errada ali, tem que levar para uma avaliação neuropsicológica, porque tem algum transtorno ali, né? Uma dislexia, um déficit de atenção, alguma coisa tem. O pai também, a família tem que estar atenta. A família não fica. É normal, quando eu era criança também deu para aprender também, só que nós estamos vivendo contextos diferentes de mundo, né? Nós estamos no século XXI. Então, como uma criança que fica todo dia com o celular na mão, é tecnológico, ainda não aprendeu a ler e escrever, porque alguma coisa está errada. Tem que levar para uma avaliação. Essa semana a gente está falando com a mamãe, falei, mãe, ele foi ele está com 9 anos, ele ainda não conseguiu ele não está alfabético ainda. Eu falei, mãe, tem que levar para uma intervenção, porque alguma coisa está errada aí. Tem que descobrir qual é o transtorno de aprendizagem que ele vai estar apresentando. Ah, mas o meu marido demorou para aprender a ler e escrever. Mas o seu marido viveu há 40 anos atrás, num outro mundo, num outro contexto. Né? Nós estamos no século XXI, né? Não é assim. Não tem que comparar. Então é isso, gente. Obrigada pela atenção. Obrigada.